Queridos irmãos, a paz do Senhor, voltando aqui com você nesta sexta-feira à noite para a nossa palavra de ensino, a palavra de Deus para o seu coração. Amém? Estamos falando sobre temas salteados nas Escrituras e começamos um pensamento sobre família, permitindo que as Escrituras falem aos nossos corações. Quero convidar você, a sua família, nesse momento aonde você está, e chegue isto, que você com toda atenção e tendo a possibilidade de pegar uma Bíblia, se sentar e poder estar conosco neste momento. É momento de ouvirmos a palavra de Deus. Para onde iremos nós, se só tu tem palavra de vida eterna? Vamos orar? Vamos orar, buscar ao Senhor. É tempo de buscar ao Senhor. É tempo de orar ao Senhor, buscar a sua face, buscar a sua presença e estar diante dele, não é? Sempre debaixo da sua potestade, das suas mãos poderosas. Oremos ao Senhor. Maravilhoso Deus, maravilhoso Pai, no precioso nome do teu Filho amado Jesus, nós te damos graças, ó Pai querido, por este dia. Senhor, meu Deus e meu Pai, que o Senhor nos deu para viver. Te damos graças, Senhor, meu Deus, pela vida. Te damos graças, Senhor, meu Deus e meu Pai, por tudo aquilo que o Senhor é e tudo aquilo que o Senhor tem feito em nosso favor. Adoramos o teu nome, te glorificamos e reconhecemos que o Senhor é Deus, Criador e sustentador de todas as coisas. O Senhor não tem começo e não terá fim. O Senhor é poderoso, sustenta a sua palavra e colocou o Senhor, meu Deus e meu Pai, o seu próprio nome para sustentar as suas promessas. Pai querido, Pai santo, quero pedir-te a ti, em nome de Jesus, uma bênção especial a cada habitante desta terra. Que seja, Senhor, meu Deus e meu Pai, agora alvo do teu olhar, da tua bondade, da tua misericórdia e do alcançar para, Senhor, meu Deus, uma tão grande salvação. Quero pedir também uma bênção para a nossa terra brasileira, as autoridades aqui constituídas neste tempo, Senhor, meu Deus e meu Pai, seja, Senhor, de nível federal, estadual, municipal. Abençoa, Senhor, meu Deus, as autoridades constituídas. Abençoa, Senhor, meu Deus e meu Pai, a questão jurídica do nosso país, os senhores juristas. Senhor, meu Deus, seja da corte maior ou daquela, Senhor, meu Deus, que atende nas comarcas. Ajuda, Pai querido, cada um dos teus filhos. Abençoa os obreiros, os ministros da tua palavra. Faz deles, Senhor, meu Deus, como diz a tua palavra, aleluia, sendo eles labaredas de fogo, pessoas, Senhor, cheias do teu Espírito para transmitir uma palavra de vida. Pai Santo, Pai querido, pedimos uma bênção para esta noite na tua presença, esta palavra que iremos falar, que esta palavra alcance os corações das famílias, de maneira, Senhor, que o seu nome venha a ser glorificado e as famílias edificadas para, Senhor, meu Deus, enfrentar todos os obstáculos da vida. Faz presente aqui, Espírito Santo, fala conosco e nos abençoa. É o que te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus te agradecemos. Amém. Onde guiar-me, meu Senhor, eu seguirei por seu amor. É sua mão que me conduz por minha ferida sobre a cruz. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Acho prazer em seguir, descanso e paz me faz sentir. Doce amigo, teu querer, gozo me traz de obedecer. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos.
sem medo, o meu Senhor, que me encheu do seu amor, sentindo perto a sua mão, posso cantar na escuridão. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus, para seu reino me conduz pelo jardim, pela cruz. Lá ficou morto o velho eu, lá meu espírito reviveu. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me comprastes sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Graças a Deus, retornando aqui com você depois deste louvor glorioso, não é? Tomando as Escrituras, eu quero te convidar para o Evangelho segundo escreveu Mateus. Amém? Estamos falando sobre família. Na sexta-feira passada, nós falamos eu e a minha casa, numa visão do Salmo 128. E hoje nós queremos utilizar Mateus capítulo 24, versículo de número 43 e 44. Mateus 24, 43 e 44, diz assim a palavra do Senhor: mas considerai isto, se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse, na minha versão, arrombada a sua casa. Por isto, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que vós não cuidais, o Filho do Homem virá. Amém? Nessa expressão, meus irmãos, arrombada, eu penso que a melhor colocação aqui é João Ferreira de Almeida, a Revista Corrigida, que é a versão antiga, tá certo? Esta aqui é atualizada, que traz a expressão minar. Se o pai de família soubesse a hora que viria o ladrão, não deixaria minar a sua casa. Jesus está falando aqui sobre a sua volta. Jesus está dizendo assim que nós temos que estar apercebido. E ele se utiliza aqui da figura, não é, do ladrão, que surpreende com o seu assalto. E assim é, nesta surpresa, que ele também voltará. E se nós estivéssemos com os cuidados de, não é, saber a que hora ele viria, nós estaríamos atentos, vigiando, guardando, procedendo desta forma. Você sabe que quando a gente vai para as Escrituras, a importância de todo o seu contexto, e este é o contexto, a vigilância, a prudência. Jesus vai voltar. Eu não sei a hora e nem o dia. O que eu tenho que fazer? Estar preparado. E ele diz assim, como ladrão, que chega no momento em que o pai da família não sabe a hora que chega, porque se soubesse, não permitiria minar a sua casa. E quando você vai para as Escrituras, você tem que tomar um grande cuidado quando você vai isolar um versículo, não é? Para trazer um pensamento bíblico, verdadeiro, que não machuque as estruturas doutrinárias do texto e da Bíblia. Saiba que a Bíblia se auto-interpreta, Bíblia interpreta a Bíblia. Isso é de suma importância hoje, os pregadores, não é? Tendo esse cuidado de quando for falar um versículo, ele observe toda a sua história, todo o contexto, para não criar seus pretextos. E eu quero retirar este versículo desse contexto para falar sobre, queridos irmãos, não é? Não deixe minar a tua casa. Não deixe minar a tua casa.
E isto aqui é muito propício, porque existem algumas coisas nestes dias que estão minando a casa e as famílias. Esta palavra minar, ela se assenta muito bem com essa expressão, porque minar é uma coisa sutil. O que é minar? É como se fosse uma infiltração. É como se um cano quebrasse dentro da parede e você só vai se perceber depois que toda a umidade estiver pega na parede. É quando surgir aquele ponto, não é? E quando você vai ver, tudo já está minado. A estrutura já está toda molhada, úmida. Então, se o pai de família soubesse a hora, não é, que viria o ladrão, não permitiria minar a sua casa. Coisas que minam a nossa casa. E é sobre este assunto que eu gostaria de dizer para que o pai, a mãe e aqueles membros da família estejam atentos neste tempo para estas coisas que são sutis, que não se percebe, não é? De pronto, e que vai corroendo a estrutura, e quando vai se observar, toda a estrutura está comprometida. E isso daí, se você não tomar cuidado, pode levar até a questão, não é, daquilo se desmoronar. Existem famílias hoje que não observaram os sinais que foram se dando no tempo da sua convivência como família e foram tocando a vida, levando-a, não é, para que não criasse tantas preocupações. E esta questão hoje se tornou uma coisa tão gigante que eu não sei como tomar uma posição. Se o pai de família soubesse, não permitiria minar a sua casa. Então, algumas atitudes eu devo de tomar para que a minha casa não seja minada. A primeira coisa, numa casa e numa convivência de família, não deve de haver segredos. A questão do segredo vai surgir também a questão da mentira para guardar o segredo. E mentira e segredo são coisas, queridos irmãos, que no momento parece, não é, algo paliativo, que deu uma solução, mas não solucionou, o problema está lá, encrustado, está lá, não é, minando, corroendo a estrutura. Uma hora vai se notar, e neste notar, o prejuízo vai ser muito grande. E as famílias aí vão quê? Vão se separar. Não vai haver mais como conviver. E a dureza do coração dos homens neste tempo tem levado os homens a atitudes, não é, drásticas na questão dos seus relacionamentos, no seu relacionamento conjugal e familiar. Então, primeira coisa, não tenha segredo, seja claro, seja franco. A palavra de Deus é uma palavra libertadora. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quer dizer que a verdade, mesmo no momento, não é? E principalmente no começo, aonde você quer esconder, ocultar alguma coisa, seja no relacionamento conjugal, seja na questão da família, seja claro. É claro que eu tenho que saber o momento de falar. Principalmente quando se trata, não é, para uma correção, para uma disciplina, para uma conversa para ajustar certas coisas que estão ficando relaxadas dentro da família, eu tenho que ter entendimento e graça da parte de Deus. Não devo, não é, de sopetão jogar ao vento aquela verdade que pode também causar uma destruição. Então eu devo de pedir entendimento e graça de Deus para que eu possa falar esses segredos. E na casa não deve de ter segredo, principalmente no relacionamento conjugal, homem e mulher. E eu quero aqui dizer aos senhores que, não é, nós temos um grande segredo que se chama celular. E o celular, as pessoas hoje impõem, não é, senhas e senhas difíceis e não fala para o seu cônjuge. Celular é uma coisa muito importante para a comunicação deste tempo. É uma ferramenta que Deus deu para os homens. E não é como facilitou a vida. Não existe distância. Se esqueceu alguma coisa, só liga, já chama, passa um WhatsApp. Tudo ficou muito mais facilitador na vida.
Mas esse mesmo aparelho pode, não é, levar as pessoas a se ver enredado, com os pés amarrados. E aí começa o segredo. Você que tem um aparelho, eu sei que todos têm em casa. Hoje o pai, a mãe, os filhos, todos têm esse aparelho na mão. Então, olha, destrave o segredo. Porque tem pessoas, queridos irmãos, que com o seu aparelho celular, eles escondem, ocultam, não deixam ninguém tocar. É porque existem mensagens ali que o outro não pode ler. Quero te contar um testemunho de como isso faz mal às famílias. Eu fui missionário em um país e eu tive problemas com os celulares. E não era celular como este nosso, que é um smartphone. Era aquele celular simples, Nokia, que não mandava foto, nada disso, era só mensagem de texto. E, queridos irmãos, eu vi alguns casais se envolverem com outros casais e com outras pessoas e seus relacionamentos ficaram corroídos, deixando minar a casa. Saiba que isso que você tem na sua mão é bênção. Mas não faça desta bênção uma maldição. Olha, não tenha segredo. Mostre aí, não é, a senha para sua esposa. Ó, senha essa aqui. Tá certo? Mostre, seja claro, seja verdadeira. Esposa, faça o mesmo. Na vida doméstica, nós temos que transmitir segurança para os nossos filhos. E justamente, se existe segredo entre o casal, ou da parte da mulher, ou da parte do homem, vai haver mentira. Você sabe quem é o pai da mentira? É o diabo. É ele que justamente já está metendo aí, dá licença da minha expressão, pode ser bruta, o seu rabo aí, para causar uma divisão, isto é minar. Se o pai de família soubesse a hora, não permitiria minar a sua casa, elimine hoje segredos e mentiras. Por quê? Porque o que constrói uma casa e uma família é a verdade e a luz. E quando vem a luz, tudo fica claro. Não foi assim na questão da parábola de Jesus em Lucas, nas questões das coisas perdidas, a moeda, a ovelha e o filho? Quando a mulher perde a moeda, qual foi a primeira coisa que ela fez? Acendeu a luz. Quer dizer, ela tornou aquele ambiente claro. Depois que ela acendeu a luz, o que ela fez? Varreu a casa. E no varrer a casa, ela encontrou a moeda e fez uma festa. As claras. Não tem uma vida escondida. Não tem uma vida dupla. Não permita que isto venha minar o seu coração. Tome uma decisão, uma posição hoje. Seja franco. Às vezes, não é? Aquele versículo de Provérbios parece tão atual. Mas vale a verdade falada do que o amor escondido. Há muita gente aí, não é, se envolvendo com segredos e mentiras, permitindo minar a sua casa. Não deixe. Tome uma posição radical. Jesus quer te dar graça e entendimento para isto. Saiba que nesse relacionamento familiar, como é salutar a vida na verdade. Porque amanhã você não precisa de um arremendo. Porque amanhã você não precisa, não é, de falar aquela palavra curta, sem entendimento de ninguém. Não. Quando você está clara, você tem confiança. E o que é vida familiar é base de confiança, de relacionamento, de verdade. E quando isso se estabelece dentro da casa e da família, a família, por coisas mais terríveis que podem surgir do externo, que queiram influenciar o interno, eles estarão firmados, porque estão na verdade. Eles sabem o caráter e o comportamento de seus pais, os pais sabem o caráter e o comportamento dos seus filhos, porque ensinou. Agora é claro que o filho, e cada um é independente como ser, Deus nos fez assim, glória a Deus. Deus é um Deus poderoso, maravilhoso, libertador. Ele está supra as ideias do pensamento humano. Ele é Deus. E quando nós vamos até Ele, temos que permitir que Ele se revele aos nossos corações. E Ele é a verdade, Ele é a luz, Ele é o entendimento. Ele não oculta nada dos homens. Não, senhores,
Ele se revela aos homens e se deixou revelar em Cristo Jesus. Havendo Deus antigamente falado aos pais pelos profetas, hoje nos fala pelo seu Filho. Se o pai de família soubesse a hora que viria o ladrão, não permitiria minar a sua casa. Não deixe minar as estruturas familiares. Olha, não existe coluna que suporte a infiltração. Por mais bastante cimento que você utilizou, uma hora ela vai penetrar lá no ferro e vai fazer este ferro que sustenta a estrutura ficar enferrujado e aí vai começar a apodrecer. Olha as casas à beira-mar, edifícios à beira-mar que foram construídos há tanto tempo atrás e hoje, não é? Através daquela brisa salgada, penetrou na estrutura de cimento e está corroendo. Existem edifícios à beira-mar que estão condenados a cair, precisam ser refeitos. Não permita esta noite minar a tua casa. Pai, levante-se. Levante-se na presença de Deus, com todo o entendimento e graça de Deus. Mãe, se levante. Sim, porque a base da casa são os pais. E neste relacionamento conjugal não pode ser segredos e mentiras. Tem que ser verdades reveladas, vidas reveladas, sentimento revelado, momento revelado. É claro que eu e você temos que ter um entendimento que na hora que a pessoa está desassossegada, nervosa, um pouco agitada, você não vai conversar assuntos delicados. Mas no momento certo tem que haver uma conversa. Para quê? Para que se possa haver conserto. Amém? Não deixe minar a sua casa. Outra coisa que faz minar a casa, os pequenos furtos. Por quê? Porque você vai como que vendo, mas não vendo. E você vai deixando. E aquilo precisa ser corrigido. Eu não sei qual é a sua maneira de lidar com finanças. Mas eu penso que finança, por ser o sistema nervoso da família, porque o dinheiro também tem o seu valor, ele não é tudo, mas ele faz parte do todo, porque tudo é Deus. É Deus aquele que supre a real necessidade do ser com a vida. E esta vida, que é uma dádiva de Deus, não é? Ela foi dada a cada um de nós e nós devemos de procurar vivê-la e vivê-la bem e vivê-la com Deus, sem viver uma vida desassossegada, ansiosa, preocupada. Então, queridos irmãos, saiba quanto você ganha e dentro desse ganho, saiba quanto você tem que gastar. Não deixe que os furtos comecem a tirar a tua paz, a tua alegria, o teu prazer de viver. Às vezes nós não temos tudo o que queremos ter, mas olha, Deus tem te dado tudo o que você precisa para viver. Eu nunca vou me esquecer de, nesses dias de pandemia, não é? Do dono aqui do banco, um dos homens ricos do mundo, um português, não é? Que quando ele foi ao hospital, ele teve que pagar pelo seu cilindro de oxigênio. E quando chegou lá para fechar a conta na portaria, quando ele foi ver o preço do cilindro, ele falou assim: olha, eu nunca pensaria como que Deus é tão generoso. Eu respiro, não é, desde a minha infância, antes da minha infância, no ventre da minha mãe, eu já respirava. Hoje, na minha alta idade, Deus nunca me cobrou um cêntimo do ar que eu respiro. Olha, valorize. Então saiba que se você tem da parte de Deus este entendimento, esta graça, saiba viver. Serão dias difíceis que iremos passar, não serão dias fáceis. E cada dia, não é? Parece que o parafuso está se apertando. Então mais diligente nós temos que nos comportar diante destes dias. E olha, a Bíblia diz que Deus está abreviando os dias por causa daqueles, não é, que buscam a justiça e vivem para Ele. Se o pai de família soubesse a hora que viria o ladrão, e o ladrão está aí. O que disse Jesus acerca do ladrão? Ele não veio senão a roubar, a matar e a destruir. Ele veio roubar a alegria, veio matar a vida e destruir famílias.
Mas esta noite, ouça a mensagem do Nazareno, que diz, mas eu vim para que tenhas vida e tenha com abundância. Oh, louvado, engrandecido é o nome santo do Senhor. Ah, Deramassuri canta lá matéria. Receba a presença gloriosa do Espírito Santo na sua vida e comece hoje, comece agora. Se você está respirando, aleluia, Deus te dará força para começar a colocar as coisas em ordem. Aleluia, para quê? Para que você vive uma vida libertadora. Você vai poder olhar para trás, olhar para frente, olhar para cima, para os lados, sem medo, sem receio, sem preocupação, sem esconder as coisas, sem gaveta trancada, sem celular travado. Isto é vida? Não, estas coisas não são vida, mas quando você se liberta disso e se torna transparente, principalmente no seio familiar, você consegue, não é, agora ter a atenção de todos os filhos e de todas as pessoas. Certa feita, eu fui fazer uma visita a uma senhora e ela era separada. E ela entrou em contato comigo pela secretaria da igreja. A secretaria da igreja viu que eu era o obreiro mais próximo de sua casa para atendê-la. E eu fui atender. Ela morava mesmo próximo de casa, eu fui com a minha esposa. E ela era de um outro segmento evangélico, mas estava passando por uma aflição muito grande porque os filhos não estavam mais lhe obedecendo. E quando nós chegamos na casa dela, havia um homem, uma pessoa ali, um senhor ali. E havia um filho, e a filha estava estudando. Era uma tarde. A criança menor estudava de manhã, e a filha maior, que já era uma adolescente, estudava à tarde. E estava o filho, ela e este homem ali na sua casa. Chegamos lá, boa tarde, como está? Tudo bem? Senta. Quer alguma coisa, uma água, um café? Não, estamos tranquilos. E começamos a desenvolver o diálogo. E naquele diálogo ela vai se revelando, uma mulher separada. Seu marido já tinha um outro relacionamento. E ela agora estava num processo difícil. Ou voltava, não é? Ou tinha um caso com aquele homem certo, de se casar, de aprumar a vida, e havia outras pessoas envolvidas com ela. Como uma questão da licença da minha expressão, não é? Como um triângulo amoroso. E ela foi falando, e a pessoa vai se abrindo, e o camarada ali, ouvindo, a criança ali, e fala assim, ó pastor, eu não consigo mais resolver a situação dentro de casa. Minha filha está rebelde, meu filho não me obedece. O menino estava ali, o menino devia ter uns 8 anos, ouvindo toda aquela conversa. Minha esposa estava ali porque sempre no aconselhamento pastoral, nesta questão de receber principalmente uma mulher, o obreiro tem que ter a sensibilidade, e até os homens, não é? Nós temos que ter os seus cuidados para poder ouvir e estar sempre com a nossa companheira, porque não tem ninguém que é peito de ferro, não. Nós temos que ser prudentes, simples como a pomba e prudentes como a serpente. Se o pai de família soubesse a hora que viria o ladrão, não permitiria minar a sua casa. Sabe o que aconteceu? Terminou. Foi uma conversa longa de quase 1 hora. Ela precisava falar, ela estava, não é como que se estivesse afogando nos seus problemas. Minha esposa conversou com ela, porque sempre a mulher, não é, naquele tato feminino, deu sua palavra, tal. Aí eu fiquei em pé e falei, senhora, o seu problema não é outro. O seu problema chama-se decisão. Seus filhos hoje não te obedecem porque a senhora não se decidiu. Ou é esse daí, ou sou aquele que a senhora quiser. Mas acerte a vida, não vive uma vida assim. Porque esse tipo de vida que você vive está te trazendo um grande prejuízo. Aí eu falei para ela, não adianta eu vir aqui ungir a porta da tua casa e nem jogar sal grosso na tua calçada. Temos que tomar uma atitude. Virei as costas e fui. Naquele momento, interessante que a minha esposa, quando nós entramos no veículo, né, para chegar em casa, ela falou assim, filho, você não acha que você foi muito duro, não? Eu falei assim, princesa, vamos ver o que vai dar a causa do medicamento. No outro dia, 7 horas da manhã, meu celular, eu tinha o WhatsApp dela, da senhora, meu celular treme, com aquele toque do WhatsApp, né, quando chega a mensagem, e lá estava, bom dia, pastor. Quero dizer para o senhor que de todos os que eu recebi aqui, ninguém foi tão verdadeiro como o senhor e ninguém trouxe uma palavra que me desse uma sacudida.
eu quero te agradecer. E eu vou tomar esta posição, vou definir a minha vida para que eu tenha uma família abençoada. O que eu respondi? Amém? Glória a Deus, que Deus te abençoe e que você decida certo. Peça, não é graça e entendimento de Deus, porque você já tem uma família, você já tem filhos, e este a quem você vai agora trazer para o seu lado, deve também de observar isto. Então seja franca nesse diálogo, claro nesse diálogo, porque existe um envolvimento a mais aqui que precisa ser acertado. Ela, muito obrigada pelo conselho, Deus te abençoe, tenha um bom dia, nunca mais soube dela. Franqueza. Não adianta nós queremos nos iludir, como se fosse aquele filme, né? Uma doce ilusão. Às vezes a doce ilusão vai provocar a ruína de uma casa. Os pais não precisam esconder os pecados dos seus filhos. Eles precisam conversar e se consertar e orar a Deus. E a Bíblia diz assim, que quando se ora e se confessa, o Senhor sara e perdoa. Esta noite, Jesus quer entrar na tua casa. Jesus quer entrar na tua vida. Jesus quer te abrir uma porta, porque com Jesus sempre tem uma saída. Ore, me canta lá a matéria. Glória a Deus. Desperta você, pai e mãe. Desperta os filhos hoje, num tempo de rebeldia, de desobediência, não é? Num tempo de tanta malcriedade. Nós precisamos de voltar ao senso comum e sabemos que somos um ser, que precisamos um do outro nessa convivência diária e doméstica. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Guarde essa palavra no seu coração. Então saiba, segredos e mentira e vida financeira são coisas que neste tempo nós temos que ter muito cuidado, porque se o pai de família soubesse a hora que viria o ladrão, não deixaria minar a sua casa. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, no precioso nome do teu Filho amado Jesus, eu quero te agradecer por esta noite, junto com os teus filhos e junto com tudo aquilo que vai se chegar. A todas as pessoas que se aproximam, Senhor meu Deus e meu Pai, deste culto de ensino de tua palavra. Senhor meu Deus e meu Pai, o Senhor um dia contando acerca do homem prudente. O homem prudente é aquele que guardou a palavra e ele também fez conforme a palavra. E isto fez com que ele construísse a sua casa sobre a rocha. E veio, Senhor meu Deus, as intempéries do tempo, mas a casa não se abalou porque estava construída na rocha. Mas o outro também ouviu a palavra, mas ele não fez conforme a palavra e construiu sobre a areia. E veio as intempéries como veio para a casa que estava na rocha, porém a casa não suportou. Senhor meu Deus e meu Pai, desperta-nos a ver, Senhor meu Deus e meu Pai, aquilo que é sutil, aquilo que os olhos não estão aparentemente vendo, mas que por trás está corroendo todo o sistema de uma casa, de uma família. Satanás tem se aproveitado disso, ó Deus, para trazer divisão, separação, angústia, tristeza, objetivos perdidos, vidas marcadas pelo sofrimento. Seja sofrimento, Senhor meu Deus e meu Pai, até a expressão física, porque hoje, Pai querido, quando não se resolve, não é na conversa, se pega no braço. Quantas famílias não estão sofrendo esses problemas, Senhor meu Deus e meu Pai, dentro da sua casa? Visita este lar. Constrói esta família, desperta estas pessoas, Senhor meu Deus e meu Pai, com a palavra do Evangelho, porque esta palavra constrói aonde ninguém consegue construir. Abre uma porta, envia a tua luz a esta mente, a este coração, para que ele possa tomar uma posição e vir à tua presença e salvar a si e salvar a sua família. Pedimos a tua bênção, Senhor, uma boa noite de paz, um final de semana coberto com a tua presença e com a tua glória. Sê conosco, Senhor meu Deus, e nos ajude. É o que te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com a minha vida, com a tua vida, e que juntos possamos dizer amém. Deus te abençoe. Feliz sexta-feira, feliz final de semana. Até a próxima, em nome de Jesus.